E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais uma aulinha aqui de um conteúdo, né? Então, continuando, a gente vai falar hoje da lei de Faraday, tá? Só que nós vamos fazer um aspecto que nós vamos olhar a lei de Faraday do ponto de vista quantitativo. Semana passada a gente falou da qualidade, né? Que a lei de Faraday, você tinha uma força eletromotriz que ela surgia sempre quando você tinha uma variação do campo magnético. Legal, numa certa área. Ok? Só que agora a gente vai tentar quantificar isso em equações. Então, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos ter que definir uma grandeza, que é a grandeza que é chamada de fluxo magnético. Fluxo magnético, ele é denominado pela letra φ, tá? Ele é uma grandeza que ele vai te falar o seguinte: é a quantidade de linhas de campo de indução magnética que passa através de uma área. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma área, pode ser uma espira enrolada, qualquer coisa, eu tenho uma área aqui assim, ó. Essa área está aqui, ó. Essa área, ela é colocada numa região que tem um campo magnético B, como indicado nessa seta aqui, ó. Esse campo magnético, ele pode atravessar completamente a área, como é o caso aqui assim, ó. Pode passar pela área e sair aqui do outro lado, tranquilo. Então eu vou ter um fluxo de campo passando por essa área. Ou eu posso ter também uma situação que a área, ela está aqui, ó. Ela, aqui não é B não, aqui seria A. De que a área, ela está deitada. Então o campo magnético em relação às linhas de campo. Então essa área aqui, ó, o campo magnético, ao passar, ele não atravessaria a área, ele passaria por cima da área, que assim, ó. Então você tem o campo magnético, ele vai te falar o que? Esse fluxo magnético, ele vai te falar o tanto de campo que pode estar ou não passando através da área. Aí como é que você faz para poder diferenciar isso? Você vai criar uma inclinação para a área, que é essa aqui assim, ó. Como é que você vai fazer essa inclinação? Olha aqui, você vai imaginar que eu tenho a superfície da área, aqui assim, e aí você tem uma linha aqui que sobe reta, e essa linha vai ser tipo um vetor que vai ser perpendicular à superfície da área. E aqui é a direção do campo magnético. Então você vai determinar um ângulo que é entre o vetor perpendicular à superfície da área, ao plano definido pela área, com o campo magnético. Esse vetor aqui eu vou chamar de θ. E esse θ que vai ser o responsável para me falar o tanto de campo magnético que pode estar passando ou não pela área. E aí no caso, a gente vai definir que o fluxo magnético, ele vai ser dado por essa expressão aqui, ó. O fluxo magnético φ, ele vai ser calculado como sendo o valor do campo vezes o valor da área vezes a inclinação da área em relação ao campo. Nesse caso aqui eu falo que é o cosseno do ângulo θ, tá? Lembrando que θ é o ângulo entre a normal da superfície da área e o campo magnético, tá? Então isso aqui vai me falar o que é o fluxo magnético que eu tenho. Então a grandeza fluxo magnético é muito importante para a gente poder visualizar. Ela é o que? Ela é o campo vezes a área vezes a inclinação de ambos. Qual é a unidade do fluxo magnético, hein? A unidade de fluxo magnético é tranquilo de a gente poder analisar. Só a gente fazer um cálculo dimensional aqui, ó. A equação do fluxo magnético é essa. Fluxo é igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. Então, a unidade de campo magnético, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a unidade de campo magnético vezes a unidade de área vezes a unidade do cosseno de θ. Ok?
Então, a unidade, eu coloco a grandeza entre colchetes só para indicar que eu estou mexendo na unidade. A unidade de fluxo, então, vai ser igual unidade de campo, Tesla, unidade de área, metro quadrado. Cosseno de θ é um número adimensional, não tem unidade. Então, o fluxo magnético tem como unidade Tesla vezes metro quadrado. Só que nós damos o nome de fluxo magnético, a unidade de fluxo magnético, a Weber, em homenagem ao físico William Weber. Então, eu posso afirmar que a unidade de fluxo é o Weber. E 1 Weber é igual ao quê? 1 Tesla metro quadrado. Legal, gente? Então, a unidade de fluxo magnético é o Weber, que eu tenho aqui. Então, agora eu posso começar a escrever a lei de Faraday. Então, olha só. Então, como a gente falou anteriormente, Faraday conseguiu observar, né, através daquela análise qualitativa, de que aparecia uma força eletromotriz induzida quando verificava uma variação do fluxo magnético, variando o campo magnético através do circuito. Então você pode escrever que a lei de Faraday, agora que eu evidencio bem, olha só, a área e aqui o fluxo magnético, e eu tenho um ângulo entre a normal da superfície com o ângulo com a superfície aqui, ó. Então a lei de indução de Faraday me fala que sempre que eu tiver uma variação de fluxo magnético no circuito, aparecerá nesse circuito uma força eletromotriz induzida. E o valor da força eletromotriz induzida vai ser dada por essa relação aqui, ó. Epsilon, que é a força eletromotriz induzida, é igual a ΔΦ sobre ΔT. Essa é a lei de Faraday. Tem um sinal negativo que aparece nessa equação aqui, ó. O sinal negativo não é da lei de Faraday, ele aparece depois, quando uma outra lei é juntada aqui, que é a lei de Lenz. O sinal negativo, ele é responsável por determinar o sentido da corrente induzida, tá legal? Mas o valor da força eletromotriz não precisa de negativo. Então por isso que a gente não coloca aqui num primeiro instante, só quando a gente for estudar a lei de Lenz, tá legal? Então vamos supor, por exemplo, como é que ficaria isso aqui, ó. Do instante T1, 1 segundo, até o instante T2, 1.2 segundos, o fluxo de indução magnética através de uma espira variou de 2 Weber para 8 Weber. Determine a força eletromotriz induzida entre os instantes T1 e T2. Bem, fácil. Primeiro eu tenho que calcular, eu sei que a força eletromotriz é igual a ΔΦ sobre ΔT. E o que é ΔΦ? É φ final, no caso é o 2, menos φ inicial, que é 1, sobre T2 menos T1, que é o ΔT, não é? Então a gente pode calcular aqui, ó, que a força eletromotriz vai ser igual a Φ2, 8 Weber, não é? Φ1, 2 Weber. Então eu vou ter 8 menos 2 sobre tempo. T1 é 1 segundo, T2 1.2. Então eu vou ter 1.2 menos 1. Então a força eletromotriz vai ser igual a 6 dividido por 0,2. Então a força eletromotriz vai ser igual a 6 dividido por 2, se fosse 2 ia dar 3. Como é 0,2, então vai ser 30. 30 volts. Pronto. Então a resposta desse exercício é que eu vou ter uma força eletromotriz de 30 volts. Tá legal? Aproveitando, vamos só dar uma olhadinha nas unidades, né? Porque aqui eu tinha Weber e de uma hora para outra apareceu volt. É a mesma coisa? É assim, olha. Se eu pegar aqui, ó, Weber por segundo, isso é igual a Tesla vezes metro quadrado por segundo, que é igual a Newton por ampere metro vezes metro, não, metro, esqueci aqui, ó, peraí. Metro, que é o
Tesla vezes metro quadrado sobre segundo. O que é? Agora eu posso cortar aqui, ó. Posso cortar então o metro quadrado com metro. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar Newton vezes metro por ampere sobre segundo. Isso é igual. O que é ampere? Coulomb por segundo. Então vai ser Newton sobre Coulomb sobre segundo vezes metro sobre segundo. Aqui eu posso cortar segundo por segundo. E eu posso juntar Newton vezes metro. Isso aqui é Joule. Então o que eu tenho? Eu tenho Joule por Coulomb. Ora, Joule por Coulomb é Volt. Então, tá certinho, ó. De um lado eu tenho Weber por segundo, do outro lado eu tenho Volt. Então tá certinho as unidades. Outro exercíciozinho aqui, ó. Uma barra de cobre, Mn, está disposta perpendicularmente às linhas de indução do campo magnético uniforme B, se move com velocidade perpendicular a B. Então as barras estão aqui. O campo é esse, a velocidade é esse. O comprimento da barra é: calcule o módulo da força eletromotriz induzida nas suas extremidades. Bem, como é que eu vou calcular isso aqui, ó? Nesse caso aqui especificamente, eu vou usar a lei de Faraday, delta φ sobre delta t. Delta φ, o que é φ? B vezes A vezes o cosseno de θ, tá? O que está variando aí? Bem, não está variando o campo está constante, nem a inclinação, mas está variando a área, porque à medida que esse objeto se move, ele percorre uma área, ele varre uma área. Então eu posso escrever isso aqui, ó, que a força eletromotriz vai ser igual a B, o cosseno de θ você pode considerar que não está variando, então eu posso considerar que isso aqui vale 1, B vezes a variação da área sobre a variação do tempo. Não é? E qual que é a área que vai estar variando? A área que vai estar variando vai ser o quê? O comprimento da barra vezes o tanto que a barra está percorrendo, que é o ΔX. Ora, mas o que é ΔX sobre ΔT? ΔX sobre ΔT é a velocidade. Então eu tenho que a força eletromotriz para esse caso é igual a campo vezes o comprimento vezes a velocidade. Pego esses dados e aqui na letra A eu calculo assim, ó. Campo vezes comprimento vezes velocidade. Qual é o campo? 0,5 teslas. 1 metro, comprimento, vezes 1. Velocidade, 100. Bem rápido, hein? Então, quanto que vai ser a força eletromotriz que vai estar induzida aqui nessas barras? Vai ser meio vezes 1, meio vezes 100, 50 volts. Agora, qual é o positivo? É isso que pergunta, né? Qual é o positivo e qual é o negativo? Bem, a barra está descendo para baixo, então velocidade para baixo. Você vai usar a regra da mão direita, tá? Velocidade para baixo. Campo está entrando. Então a força magnética vai estar para cá. Bem, mas a força magnética está atuando em elétrons. Quer dizer que o movimento dos elétrons vai estar para cá. Então, o lado M vai estar cheio de elétrons. E o lado N vai estar com falta de elétrons. Então, você pode falar que N é o maior potencial e que M é o menor potencial. Prontinho. Mais um exercício aqui para a gente poder fechar essa parte. O fluxo magnético através de uma bobina varia com o tempo de acordo com o gráfico. É mostrado na figura desse problema. Então eu tenho fluxo variando aqui, ó. Sabendo que a bobina que constitui o circuito fechado tem uma resistência de 10 ohms, então eu tenho uma bobina que tem 10 ohms de resistência aqui, ó. Calcule
Letra A. O valor da corrente elétrica na bobina entre 0 e 0,1. Bem, para eu poder calcular a corrente elétrica, eu tenho que saber a diferença de potencial sobre a resistência. A resistência eu sei que é 10. Mas aí, para eu saber a diferença de potencial, eu tenho que saber a força eletromotriz, que é igual a ΔΦ sobre ΔT. Então vamos lá. Então a força eletromotriz então aqui vai ser igual a, saiu do 0 e foi para 4, então variou 4, em de 0 para 0,1, então sobre 0,1. Então você vai ter uma força eletromotriz de 40 volts. Legal. Então se eu tenho uma força eletromotriz de 40 volts, você pega isso aqui e joga na equação da lei de Ohm. Então a corrente que eu vou ter aqui vai ser 40 volts dividido por 10 ohms, o que vai me dar 4 amperes. Legal, gente? Então essa aqui foi a letra A. A letra B. Faça o mesmo para o intervalo de 0,1 até 0,3. Ó, letra B, facinha, a corrente vai dar 0. Por que a corrente é 0? Porque daqui para cá, a variação do fluxo magnético foi nula. Então, se não tem fluxo magnético, implica que a força eletromotriz é 0. E aí implica que a corrente é 0. Tá? E agora a letra C, ele vai me pedir a mesma coisa para 0,3 daqui, só 0,3 até 0,4. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, a corrente nesse intervalo. Mesma coisa, primeiro eu calculo a força eletromotriz, ΔΦ sobre ΔT. ΔΦ, 4 para 0, então vai ser 4. 0,3 para 0,4, 0,1. Então vai dar 40 também, 40 volts. Então logo, quanto que vai ser a corrente? A corrente vai ser igual a 40 volts, igualzinho o outro, sobre 10 ohms, 4 amperes. Só que aí ele pergunta uma outra coisa, olha, o que ele pergunta aqui? Ele me pergunta se essa corrente tem a mesma característica da calculada na letra A. Não. Por quê? Porque na letra A eu tenho o seguinte, olha, na letra A eu tenho ΔΦ maior que 0. Então a corrente vai estar num sentido, vamos considerar positivo. E depois eu vou ter um ΔΦ na letra C, vai ser menor que 0, eu vou estar diminuindo. Então eu vou ter uma corrente no sentido contrário, negativo. Então esse aqui é um dispositivo que vai me indicar que eu tenho uma corrente alternada. Então a gente tem um exemplo aqui de uma corrente alternada. Beleza, gente? Então, por hoje é isso aí. Depois a gente vai mais, tá? Abração para vocês. Até a próxima.